Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, logo fez um desafio. E disse: Senhor, se realmente és tu que estás aí, então me faz também o quê? Andar sobre as águas. Se é o Senhor que está aí, eu quero também andar sobre as águas. Sabe o que eu entendo com isso? Uma pessoa que vê o sobrenatural na vida dela, faz com que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Aqueles que estão ao seu derredor têm que ver algo que normalmente não acontece, para que fique sabido que o seu Deus é o verdadeiro Deus. Coisas naturais acontecem em todos os lugares, sim ou não? Coisas naturais acontecem toda hora, mas na vida daqueles que servem a este Deus, tem que acontecer coisas sobrenaturais. Eu me lembro que quando cheguei na igreja e ouvi o pastor falar de um Deus tão grande, um Deus poderoso que fez os céus, a terra, de um Deus que disse haja luz e houve luz, nasceu dentro do meu coração um desejo de conhecer esse Deus. E se verdadeiramente Ele estava ali, naquele lugar, eu queria que Ele se manifestasse na minha vida também. E eu via os testemunhos, as pessoas dizendo: olha, cheguei aqui doente e fui curada, cheguei aqui com a minha família destruída e a família foi transformada, cheguei aqui na miséria e hoje sou uma pessoa próspera. Ora, quem não quer ver na sua vida também o sobrenatural de Deus? Foi o caso de Pedro. Pedro era todo maluco, Pedro era todo doido, mas ele tinha uma coisa nele: ele era uma pessoa de desafios. E uma pessoa de desafios não aceita a vida dela do jeito que está. É claro que se eu quero que mude alguma coisa eu tenho que fazer. Parado não muda nada, você concorda? Sim ou não? Esperando as coisas acontecerem por obra do acaso, não vai acontecer nada. Por isso Pedro, quando Jesus vinha sobre as águas, ele fez um desafio: se o Senhor está aí, então eu quero andar sobre as águas também. Ora, se Deus está aqui, neste lugar, se Deus se faz presente nesse templo, a história da sua vida tem que mudar. Não pode continuar do mesmo jeito. Você não pode aceitar vir aqui, se Deus está aqui, e nada acontecer na sua vida. Mas isso tem que nascer dentro do seu coração. Esse desejo de ver o sobrenatural na sua vida. Esse desejo nasceu no coração de Pedro, e ele fez um desafio: não, se o Senhor está aqui, então eu quero andar sobre as águas. Ou então o Senhor não está, não é o Senhor que está aí. Porque aonde está a presença de Deus, aonde está o poder de Deus, coisas sobrenaturais têm que acontecer. A vida tem que mudar. Quem está entendendo? Porque se era para continuar do mesmo jeito, olha aqui para mim, pessoal, pare tudo que você está fazendo, deixa de lado tudo que você está pensando e fixe os seus olhos aqui em mim. Eu tenho aqui comigo o que você precisa para mudar a sua vida. Eu tenho aqui comigo o que você precisa para ser uma pessoa feliz. Então deixa tudo de lado e atenta para essas palavras. Está comigo aqui hoje, Deus me entregou o que você precisa para ter a sua vida transformada. Então atenta para isso. O que você vai ouvir daqui, nessa manhã, vai mudar a sua história, se você crer. Quando Pedro viu, ou ouviu, Jesus dizendo sou eu, ele não disse amém, graças a Deus. Mas ele fez um desafio: não, então se o Senhor está aqui, eu quero andar sobre as águas também. Eu quero que o sobrenatural aconteça comigo também. E é esse desafio que todos nós temos que fazer, devemos fazer e podemos fazer.
Temos esse direito. Porque Deus não quer que ninguém seja enganado. Deus não quer que você venha à igreja só por vir. Até porque, se você vem à igreja e a sua vida não muda, as coisas não mudam, sua família não se transforma, a sua vida continua do jeito que está, o que nós vamos dizer para as pessoas lá fora? O que nós vamos dizer para as pessoas que queremos ganhar a alma delas para Jesus? O que nós vamos apresentar para elas, se nada sobrenatural acontecer? Há quem diga que as coisas que acontecem na vida das pessoas que estão na igreja, também acontecem na vida das pessoas que estão lá fora. E a verdade é que muitos estão na presença de um Deus tão grande, tão poderoso, e só acontecem coisas naturais na vida dela. Mas quando que as coisas sobrenaturais vão começar a acontecer, aquilo que vai causar espanto, aquilo que vai chamar a atenção de todo mundo, aquilo que não era possível acontecer, aquilo que humanamente falando não tinha como dar certo, e começa a acontecer. Quando Pedro fez o desafio, se é o Senhor eu quero andar sobre as águas, mal acabou de falar, Jesus falou para ele o quê? Vem, vem, sou eu que estou aqui, só que o passo de fé, quem tem que dar, é você. Você só vai saber se funciona ou não, se você se lançar, se você manifestar a fé, e aí ficou difícil, né? Porque até então, estava tudo bem a favor dele. Se é o Senhor, eu quero andar sobre as águas. Então você vai saber se sou eu ou não agora. Agora, desce do barco e vem. Nós também somos colocados à prova. E muitas vezes reprovados. Na hora de enfrentar os desafios, a pessoa, ela sabe que Deus pode, que Deus é grande, que Ele é poderoso. Mas também não pode deixar, não pode se esquecer que Ele só se manifesta na vida da pessoa que também manifesta a sua fé. Se ele ficasse parado dentro do barco, nada ia acontecer. Ele lançou um desafio, e eu quero lançar esse desafio aqui também. Você deve lançar esse desafio diante de Deus. Senhor, se o Senhor está aqui, então essa situação vai mudar a partir de hoje. Eu vou fazer minha parte, eu vou descer do barco, mas essa situação não pode mais continuar do jeito que ela está. Eu não aceito mais essas dores, essa doença, essa enfermidade no meu corpo. Eu não aceito o meu casamento fracassado, destruído do jeito que está. Eu não aceito mais viver na miséria. Eu não aceito mais ficar dependendo de migalhas. Deus, se o Senhor está aqui, então eu quero que esta situação aqui, comece a mudar a partir de hoje. Isso se chama desafio. Manifestar a sua fé. Você não está colocando Deus contra a parede porque Ele tem que fazer, não, é promessa dEle. Ele prometeu, Ele disse, todos que vêm a mim, eu vos aliviarei. Deus, eu quero esse alívio, eu quero ser livre desse mal. Quem está conseguindo me entender, pessoal? Um desafio de fé. Você se posicionar diante do problema, diante da situação e mostrar para Ele quem é o Deus que você serve, quem é o Deus que você busca. Não ser uma pessoa, acomodada na fé, mas uma pessoa incomodada com a situação que está vivendo, porque não vai mudar se a gente não se levantar contra a situação, contra o problema. Se nós ficarmos apenas murmurando, choramingando, reclamando, culpando um, culpando o outro, a situação não vai mudar nunca. O problema não vai se resolver nunca. A esposa joga para cima do marido, o marido joga para cima da esposa, a mãe joga para cima do filho, o filho joga para cima do outro irmão, o empregado joga para cima do patrão.
E o patrão joga para cima do empregado, e fulano, e ciclano. Se a pessoa não parar e dizer assim, quem vai ter que resolver isso aqui? Quem vai ter que resolver isso aqui? Sou eu. Quem vai ter que dar jeito nisso aqui? Sou eu. Poxa, eu tenho a fé. Eu tenho um Deus grande. Eu tenho um Deus poderoso, que pode todas as coisas. Vou aceitar, continuar nesta situação. Eu quero que o sobrenatural aconteça na minha vida também. Eu quero ver isso. Só que aí tem um grande problema que tem que ser resolvido. Primeiro, além dos demais que já existem, tem um que tem que ser resolvido primeiro. O medo, a dúvida, que impede a pessoa de se lançar. Porque esse passo aqui, ó, do barco para fora, não é para qualquer um. Esse passo aqui, ó, do barco para fora, é só para quem crê. É só para quem está disposto a viver o sobrenatural de Deus. Você não fica no barquinho. Porque o barquinho de muitas pessoas, aquela situação apertada, mas cômoda. Tem um ditado que diz, é melhor um na mão do que 10 voando, né? Ah, mas é melhor pingar do que secar. Esse tipo de pensamento não muda vida de ninguém. Não traz a mudança desejada para a vida de ninguém. Quando Jesus virou para Pedro e disse, Pedro, vem. Pedro estava dizendo, deixa o barquinho para trás. Deixa as coisas para trás. Aquilo que você está apegado. Aquilo que você está apoiado. E se lança, Pedro. Esse barco, onde muitos estão apoiados, tem que ser deixado para trás. Sair desse barco é sair daquela zona de conforto. Se eu quero ver a coisa acontecer na minha vida de forma sobrenatural, eu tenho que apresentar para Deus uma fé sobrenatural. Existe a fé natural e existe a fé sobrenatural. E é com a fé sobrenatural, pessoal, que você faz coisas sobrenaturais acontecerem na sua vida. O ser humano já nasce com a fé natural. Fechou o tempo, é natural, a gente crê que vai o quê? Chover, está trovejando, está relampeando, que nem diz na minha terra. É natural a gente entender que vai chover. As coisas naturais, não precisa de uma fé sobrenatural para eu crer que vai acontecer. Mas as coisas sobrenaturais, aquilo que humanamente falando é impossível, só podem acontecer se eu usar uma fé sobrenatural. Para Pedro descer do barco e andar sobre as águas, ele tinha que colocar uma fé sobrenatural. E não mais viver com uma fé natural. Porque o natural é você pisar e o quê? E afundar. O natural é você pisar e se afogar. Mas o sobrenatural é andar sobre as águas. E tem pessoas, eu tenho certeza disso, tem pessoas aqui que elas querem ver o sobrenatural na sua vida, que já estão cansadas das coisas naturais. Preste atenção na palavra, por favor. Elas estão cansadas das coisas naturais na vida delas. Se nós servimos um Deus que é sobrenatural, então coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida a partir de hoje. Quem crê nisso? Continua, diz a Bíblia assim, ó, versículo 29, Jesus disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve o quê? Medo, e começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha o que a dúvida faz na vida do homem, né? Subindo ambos para o barco, cessou
o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és quem? O Filho de Deus. Quando que eles reconheceram que verdadeiramente ele era o Filho de Deus? Depois que o sobrenatural aconteceu. Eles viram Pedro andando sobre as águas. E um detalhe muito importante, engraçado, Pedro era o quê? Qual a profissão de Pedro? Não era pescador? Eu nunca vi pescador cair no mar e não saber nadar, se afogar. Normalmente, acredito que 99,9% dos pescadores, no mínimo, sabem nadar. Mas você veja que nessa situação aqui, ele ia se afogando. Sabe por que isso? Onde eu quero chegar? Que tem situações na nossa vida, que a nossa experiência, que a nossa capacidade humana, não adianta de nada. O tempo de igreja, as boas obras que fazemos, nada disso nos salva. Existem situações na nossa vida, que nós somos ou devemos ser totalmente dependentes de Deus. Jesus permitiu que isso acontecesse, para que Pedro entendesse que mesmo andando sobre as águas, ele continuava sendo o quê? Dependente de Deus. Não é porque coisas grandes acontecem na vida da pessoa, que ela não precisa viver aos pés do Senhor Jesus. Não é porque milagres extraordinários que vão acontecer na sua vida, eu creio nisso, que a partir de hoje coisas sobrenaturais vão acontecer. Mas nunca esqueça que você continua dependendo de Deus. Não é porque bênçãos gigantescas vão acontecer que você vai deixar de depender do teu Senhor. Eu quero ver o sobrenatural. Quem quer também? Eu quero ver. Poxa, se eu sirvo a um Deus sobrenatural, mas eu não posso esquecer que mesmo acontecendo coisas sobrenaturais na minha vida, eu continuo dependendo dele. Pedro andou sobre as águas por um instante, que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o lado e viu o tamanho da onda, a força do vento. A Bíblia diz, sentiu medo e começou a afundar. Quando a pessoa tira os olhos do Senhor Jesus, é o que acontece. Muitas vezes ela está tão bem, não é verdade? Ela está na caminhada da fé, ela está servindo a Deus, os olhos dela estão em Jesus, então ela não tem tempo a perder com coisas, com problemas. Mas quando ela olha para os problemas, quando ela olha para o lado e tira os olhos de Jesus, ela começa a afundar. Quantos nós não vimos já, que por causa disso, isso aqui é o despertador da pessoa, isso aí não, né, pessoal? Acho que está no horário de verão, não está, como é que é, no horário antigo, né? Está tarde já, né? Nunca tire os seus olhos do Senhor Jesus, para que você não venha afundar. A primeira oração que eu quero fazer com você agora, é essa oração de desafio. Ó Deus, se o Senhor está aqui no templo dos milagres, se o Deus que o pastor Mário prega é o verdadeiro Deus, se o que sai da boca do teu servo é verdade, Deus, eu quero que comece a acontecer uma mudança na minha vida, a partir de hoje. Essa vai ser a oração de desafio que eu lhe proponho a fazer nessa manhã. Depois disso, nós vamos buscar o Espírito Santo, para que a gente não venha se desviar, amém? Para que a gente não venha afundar, para que a gente não venha perecer, porque mesmo sabendo nadar, muitas vezes precisamos de uma mão para nos tirar do fundo.